Então, amados, boa noite. Vamos iniciar mais uma reconexão cósmica. Eu vou gravar com áudio aqui, porque eu não consegui pelo Meeting. É algum probleminha técnico, né? Que aconteceu ali dentro da minha plataforma. Eu não sei exatamente do que se trata, mas vou gravar para vocês o áudio aqui. E amanhã eu edito e torno esse áudio um vídeo, mas de qualquer forma estou registrando a nossa conexão, o que nós vamos repassar hoje. Muito bem. A apresentação, né, o que nós estamos trazendo dentro do cenário da reconexão cósmica, vai trazer, ao longo da caminhada, ao longo das ativações, o acesso, o link de conexão com essa consciência multidimensional que nós somos. Nós somos um fractal, uma grande estrutura que está além da nossa compreensão, irradia um pequeno, uma dimensão menor, que é o que nós somos, né? Nós somos, então, como se fosse um desenho que simboliza, ou uma geometria que simboliza uma grande estrutura, uma estrutura de múltiplas dimensões e até inclusive de mais de um mundo habitado, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Enfim, a nossa conexão interna, ela vai passar por camadas, e essas camadas, elas são os módulos do estudo. Muito bem, como estávamos falando, esses módulos, né, nós vamos passar por dentro de estruturas enquanto estivermos ativando a semente estelar. A semente estelar, o DNA cósmico, eles estão em um único lugar. E esse lugar dentro de nós é uma elevada consciência que dorme dentro do nosso ser. Ele é um potencial divino que nós precisamos decidir desenvolver. Às vezes, né, a gente tem mais já consciência, muito mais consciência e acesso do que outras pessoas, mas ainda é um pequeno limiar, um percentual pequeno diante daquilo que a gente pode acessar, de muito melhor. Mas como que eu sei que eu tenho esse potencial, que eu posso acessar tudo isso e que isso está adormecido dentro de mim? Então, nós temos que passar por fases para compreender e chegar nesse lugar de leveza e de autoafirmação. O autoconhecimento, então, é esse primeiro lugar. O caminho interior, né? O autoconhecimento, a autonomia espiritual, saber o que é esse caminho de autonomia, né? Então, dentro das camadas que nós vamos percorrer, eu vou trazer para vocês nessas 6 aulas aqui a síntese da fundamentação teórica, para que a gente não se distraia nos momentos que nós formos fazer as ativações, a gente não se distraia com outros temas e mantenha o nosso foco especificamente em olhar quais as camadas que nós já visitamos, porque nós vamos passar pelas 13 camadas de acesso ao eu superior, e aí nós vamos saber o que são essas camadas, e nós vamos nos identificar. Porque quando eu olho para a imagem, quando eu reconheço o cenário, quando eu visualizo, eu começo a lembrar, isso aqui me lembra de quando eu tinha 25 anos. E aí aconteceu isso e isso comigo. Não, essa outra cena me lembra de quando meu filho nasceu, ou minha filha saiu de casa, enfim. Então, eu vou trazendo memórias de âncora que vão me ajudar a compreender que eu estive já realizando esse caminho, só que eu não tinha consciência, essa clareza não estava presente no momento. Então, o autoconhecimento, a autonomia espiritual precisam estar afirmados, ancorados. Dentro desse cenário, nós vamos trabalhar com um conceito que eu acessei através de uma mentora. Um dia eu estava refletindo e fazendo perguntas, e aí ela respondeu espiritualmente assim para mim: nós estamos trabalhando com a miogenia espiritual, Ângela. É isso que nós fazemos. E para mim, tá? Não sei, talvez para você que trabalha na área da saúde, né? E áreas afins, talvez esse termo seja conhecido. Não sei, Eleni, você sabe o que é miogenia? O que é miogênese? Tem a ver com a regeneração de ossos, nervos, né? Então, músculos, na verdade.
Isso, né? Regeneração de músculos, isso. Da estrutura mais física mesmo, propriamente dita. Então, quando eu ouvi isso, me reportou imediatamente, porque eu tive uma paralisia facial muito profunda, nível 3. Existem 3 níveis, né? O nível 3, ele compromete memória, ele compromete a comunicação, ele compromete a, assim, a localização, né? A capacidade de localização, de você estar no lugar e saber onde você está, o teu GPS está funcionando. Então, o nível 3, ele é uma paralisia facial, mas com sequelas, né? E 20 anos depois de ter acontecido isso, eu ainda tenho sinais, entende? Então, a miogenia, que quando a mentora me falou, miogenia é o que nós estamos fazendo, Ângela. Então, eu quero trazer para vocês o que isso significa para mim. Foi uma alegria ouvir esse termo, porque faz 20 anos que eu estou estudando e, em certos momentos, a gente questiona, a gente duvida, a gente se coloca num lugar de: será que o caminho que eu estou fazendo é correto? Será que eu não estou só mesmo buscando teoria? E aí, quando a gente ouve isso de uma mentora, a gente acorda na hora. A gente desperta, porque eu peguei na hora, fui pesquisar, né, para saber o que era miogenia. Eu digo, não duvido jamais do que eu ouço de um mentor. E aí, quando eu fui pesquisar mais a fundo o que significaria tudo isso para mim, eu descobri que existe, além da miogenia física, existe a espiritual, onde os mentores então me explicaram que todo o trabalho de estudo é, na verdade, fortalecimento do músculo da alma no corpo. Então, nós precisamos fortalecer a nossa conexão, nosso vínculo com a alma. Nós precisamos trabalhar, assim como a regeneração do nosso corpo físico, se ocorre uma lesão, como no meu caso ocorreu, e graças a Deus a remissão hoje já é de 95%, né? Eu já consigo estudar, ler, já, né? Tudo para mim é tudo muito tranquilo, já, graças a Deus. Mas é porque jamais eu desisti. Então, eu trouxe para vocês esse conceito para compartilhar. Dentro desse cenário da miogenia, do fortalecimento da musculatura da alma, nós vamos trabalhar com a arquitetura da alma. Então, eu preciso saber como é que funcionam, que peças tem aí, quais as peças, quais as camadas, quais são essas estruturas, se eu conheço, se eu reconheço algumas delas, elas são pequenas partes ainda. Então, os 13 clusters, que é o nome que se dá para blocos de estudo dentro de um grande módulo maior. E esses módulos, então, eu vou apresentar para vocês um a um. São 13, como se fossem os nossos chakras. Mas dentro dos chakras tem os temas de desdobramento do estudo. Quem de nós sabe que nós vivemos fases onde o modo básico ele está mais forte do que o modo de amor incondicional, por exemplo? Quando a gente está doente, não é? O modo básico na hora aciona. Nossa Senhora, o desejo de estar vivo, o desejo de estar aqui, o desejo de viver uma experiência plena e leve. Então, quando nós vivemos a compreensão das 13 camadas, e as 13 vão ser ativadas com vocês, tá? Para você acessar a sua semente estelar profundamente, você precisa ativar a unificação com Deus, que é a próxima camada. Então, se você está acompanhando comigo aí, na imagem que eu estou trazendo para você aí, os tópicos, os pontos, hoje é a apresentação somente dos temas de estudo, simplesmente isso. Você, eu posso estar olhando isso na apostila, claro, por isso eu enviei a apostila antes para vocês. Mas estou trazendo um pouquinho mais profundo para que você realmente sinta se é do seu interesse ouvir sobre tudo isso ao longo da jornada. Porque é muito profundo, exige muito desdobramento nosso de consciência e exige que a nossa escolha seja forte, seja firme, porque vai mexer na tua realidade. Por isso, só ativação é uma vez por semana. A cada semana é uma ativação, para que você tenha 7 dias para sentir, atualizar e ancorar essa nova percepção que você vai acessar. Dentro desse cenário, você vai viver uma transição. E essa sua transição, ela é uma missão também no coletivo. Aqui, então,
você vai começar a ouvir sobre a sua origem estelar. Você vai começar a se reconectar à sua versão cósmica, ao seu DNA, que lembra que você é muito mais do que esse corpo físico. Então, a semente estelar é aí que você tem contato com ela. E aí você vai saber se você realmente se identifica com semente estelar ou você acha que isso não é para você, não é com você. Mas se você está aqui, é óbvio que é. Porque, na verdade, esse é um dos primeiros princípios, tá? Sementes estelares se reconhecem. Elas se encontram em grupos. Então, nós estamos todos já numa família, né? Com ouro. Isso é natural. A gente sabe disso. O amor, ele não precisa de explicações quando nós estamos nessa família espiritual. Nós nos reunimos, simplesmente nós sabemos que somos um grande grupo, cada um fazendo a sua pequena parte, e nós fazendo um grande trabalho maior todos juntos. Esse é o trabalho da missão coletiva de uma semente estelar, fazer a sua parte e contribuir para que o todo cresça mais. Identificar a sua semente e ativar e sustentar a sua semente é uma parte importante do trabalho, então. E nós vamos olhar para isso com atenção ao longo dessas aulas que eu vou trazer amanhã e sexta também, certo? Hoje, então, desdobrando os temas para que você possa compreender o que é essencial e perceber no alinhamento desse GPS, mais uma vez, se teu coração fica realmente conectado com a proposta. O código TPMC, Transição Pessoal, Missão Coletiva, na verdade, ele é um grande tecido, a malha cósmica que conecta todos nós e conecta muito mais profundamente aquelas sementes estelares que se identificam com esse trabalho todo. É simplesmente uma questão de ressonância, né? É um encontro de almas, perfeito. E tudo vai caminhando, deixa eu só ver se não também ninguém, caminhando para um lugar de ordem, onde a harmonia cósmica ela vai nos atualizando e conectando a uma versão mais elevada. A identificação do TPMC da sua semente, qual é a sua missão? O que você está fazendo aqui? Qual exatamente é o seu papel dentro desse grande cenário? Se você ainda tem dúvidas, eu hoje já não tenho mais dúvidas sobre isso, né? Eu compreendo que eu estou aqui ativando a unidade de consciência crística, né? Ativar a unidade de consciência crística é o meu trabalho. É isso que eu faço. Se tu não lembra que tu é uma semente estelar herdeira do Cristo cósmico, tô aqui para dizer isso para você. Filha do Criador, mas é óbvio, não é? É um spoiler praticamente que eu estou dando. Então, esse é o meu trabalho. Meu trabalho, a minha missão é aquilo que eu vivencio todos os dias, o tempo todo, é também o que eu vou compartilhar, é o que eu também vou multiplicar. Então, os 5 níveis da consciência crística é a próxima coisa, né? O próximo tema importante que nós vamos acessar dentro deste módulo. Porque a transição, na verdade, é um mergulho numa unidade amorosa, tão profundamente amorosa, que isso se torna uma missão para a humanidade. Essa é a verdade. Então, o Cristo que esteve aqui 2000 anos atrás, em uma das suas experiências, porque é lógico que essa consciência tem infinitas formas de manifestação já na sua história, no seu livro. Então, dentro dessa experiência que nós acessamos através do testemunho dele, dentro dela é que nós acessamos os níveis de consciência. São alguns deles, algumas citações de níveis. E nós vamos conhecer um pouco sobre isso também. E tudo isso é para que nós possamos acessar com mais profundidade a consciência cósmica que nos remete à nossa semente estelar. E aí a gente começa a se perguntar mais, né? Mas o que é essa ascensão? O que é o trabalho da semente estelar? O que espiritualmente isso tem a ver com a geometria sagrada? Porque meu trabalho todo é geometria sagrada o tempo todo. Geometria sagrada utilizada na prática de meditações, na prática de curas, no autoconhecimento, no desenvolvimento de autonomia, na espiritualidade prática vivencial. Então, nós estamos
E nesse final, a gente vai vivenciar isso ativando o núcleo ascensional. E esse núcleo ascensional, você não precisa ter um centro espírita a seu comando, pode, mas não precisa. Não precisa ser um coordenador-chefe de uma casa, pode, mas não precisa. Não precisa também ser um terapeuta com uma equipe a seu serviço. De novo, pode, mas não precisa. Você pode ser uma pessoa bem comum. O que é uma pessoa bem comum? Uma esposa, uma mãe, uma irmã, uma colega, né? Alguém que não se vê como espiritualmente elevado. Não se vê, veja bem, mas que no seu coração pode já estar com a semente bastante evoluída, bastante desperta. E aí, então, nós vamos entender que a ativação do núcleo ascensional vai fazer de você uma alma que trabalha a serviço do Criador de forma consciente. Então, você vai estar trabalhando onde você está, quem você é a contribuição. E dentro desse cenário, nós vamos entender que usar alguns adornos, como, por exemplo, um anel. Eu vou mostrar um anelzinho bem simples, né? Esse anelzinho aqui, acho que eu não vou conseguir. Ó, é um anelzinho do infinito. E no final, por que eu vou trazer essa experiência dos anéis? Tá? Porque nós vamos trazer para o nosso consciente diário que utilizar um pequeno lembrete, uma âncora, ajuda você a não esquecer de acessar o tempo todo a sua semente estelar e a sua compreensão, percepção do que tudo isso é. Quando uma vez vocês têm isso ativado dentro de você, você pode usar anéis e âncoras simples como essa, um anel bem simples como esse, ou um anel menor ainda, num dedo ainda menor, pode ser qualquer tipo de anelzinho, ou até só um sinal. Por exemplo, a gente coloca uma tatuagenzinha. Por que você faz isso? Porque isso vai ajudar você no seu exercício de reconexão constante. Depois que você conectou, você pode decidir uma âncora para você. E as joias ascensionais, elas têm esse papel. Por exemplo, tá? Um anel utilizado no anelar, todos nós sabemos que são alianças, né? Casamentos, uniões, não é assim? Quando é usado na mão esquerda, significa um casamento, uma união estável, onde você está comprometido com alguém. Mas quando não significa casamento, união estável afetiva, pode significar parceria e na mão esquerda para receber. Então, se você está numa fase da sua vida em que você precisa receber e quer trabalhar com parceiros que paguem você, aqui, esse é o anel. Esse é o dedo que você vai trabalhar. Este dedo indicador, ele trabalha determinação, foco, força, decisão firme. Quando está na mão esquerda, ele faz com que você não mude de ideia, com que você se permita receber continuamente renovação de ânimo, disposição, criatividade, que você mantenha-se focado naquilo que você deseja e sonha. Então, amados, sem esticar mais do que o necessário hoje, como eu disse, sempre vão ser aulas só de meia hora, hoje de manhã eu já falei isso, né? Para que vocês possam só ouvir o campo, sentir essa consciência ancorada, perceber o que é esse trabalho, e conforme nós formos adentrando mais nos conteúdos, porque nas próximas aulas agora eu já vou trabalhar módulo 1, módulo 2, vou trazer para vocês os módulos, porque as ativações não são teoria. Vocês vão ter 13 encontros de pura prática espiritual. Tá? Então, quando vocês estiverem comigo fazendo as ativações, vocês vão entender do que eu estou falando. Então, nós não vamos ficar estudando teoria nos momentos das ativações. Por isso, eu vou trazer essa teoria e as aberturas de janela de consciência antes do início das ativações. Os 13 encontros que nós vamos ter, eles são encontros de ativação para que nós possamos
acessar e reconectar essa profunda unidade que é a consciência crística. E ela é passo a passo, tá? Ela é nota a nota. Então, são 13 notas musicais, vamos assim dizer, de uma música muito leve, muito gostosa. Que lá no final, depois, a gente entende o que significa. E é lindo. É lindo porque a energia do Cristo é a coisa mais gratificante, mais envolvente que eu já conheci. Certo, amados? Fica o convite. Por hoje é isso. Neste momento é isso. Amanhã de manhã, às 6 horas, eu continuo. Amanhã de manhã eu vou falar sobre a miogenia espiritual e a miogenia biológica, um pouco mais, né? Não me aprofundando demais, mas trazendo exatamente o que significa esse trabalho, esse estudo, e por que nós precisamos passar por esse caminho de 13 ativações. Porque não pode ser só uma sessão, muita gente pergunta, mas não posso fazer só uma sessão? E deu? E já chega? Por que eu tenho que fazer 13 ativações? Né? Por quê? Porque tanto? Porque 3 meses. Poderia ser mais até. Eu tenho outros módulos de ativação que são com 33. Com 33 ativações, a consciência crística, a consciência cósmica já ativada, já é o mensageiro trabalhando na sua missão. Ele já é um Cristo ativo dentro da sua comunidade. Aqui você vai acessar o primeiro momento, aquele despertar, o Cristo interno, né? No Reiki a gente sabe que o mestre de si mesmo é um nível profundo, é o nível 3, mas ainda não é o mestrado propriamente dito. Mestrado propriamente dito é quando a gente se sente capaz de ensinar o que aprendeu. E às vezes a gente chega nesse lugar e fica intimidado, né? Fica tímido. Ai, será que eu sei o suficiente para ensinar algo a alguém? Será que eu estou pronto para fazer esse trabalho? Será que eu estou pronto para multiplicar? Na verdade, nós já nascemos prontos. Desculpa a brincadeira. Nós vamos ativando, despertando a nossa capacidade, lembrando aquilo que nós esquecemos. E quando nós estamos no trabalho, nós nunca estamos sozinhos. Aquele que nos gerou, ele está ao redor de nós, dentro de nós e entre nós, para que a gente acesse essa mais elevada consciência, que é o que ele quer que nós multipliquemos. Muito bem, obrigada pela companhia. E amanhã de manhã eu gravo mais uma dessas introduções. E na quarta-feira que vem, então, nós já começamos as ativações. E o primeiro cluster já vai ser ativado.